Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 19º dia, para um Pentecostes pleno, em clamor ao Espírito Santo. Nós não podemos deixar de clamar, de pedir e de suplicar, porque o Espírito, ele vem a nosso favor, ele vem em nosso auxílio, ele vem para nos fortalecer, para nos guiar e nos conduzir ao Pai. Vem Espírito Santo, e da terra toda face renovai. Estamos caminhando nesses 50 dias unidos à Beata Helena Guerra, grande apóstola do Espírito Santo, que está para você ver, ó, uma relíquia dela. Aqui tem um pedaço de uma peça de roupa que tocou em seu corpo. Então, uma relíquia de 3º grau, grande apóstola do Espírito Santo, e nós estamos clamando esse Pentecostes pleno sobre nós pela intercessão da Beata Helena Guerra. Vamos rezar a ladainha do Espírito Santo, porque assim, é uma gota a cada dia que nós vamos colocando no copo, até que ele se torne transbordante, até que jorre um rio de água viva do nosso interior. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tem de piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tem de piedade de nós. Deus Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Espírito da verdade, tem de piedade de nós. Espírito da sabedoria, tem de piedade de nós. Espírito da inteligência, tem de piedade de nós. Espírito da fortaleza, tem de piedade de nós. Espírito da piedade, tem de piedade de nós. Espírito do bom conselho, tem de piedade de nós. Espírito da ciência, tem de piedade de nós. Espírito do santo temor, tem de piedade de nós. Espírito da caridade, tem de piedade de nós. Espírito da alegria, tem de piedade de nós. Espírito da paz, tem de piedade de nós. Espírito das virtudes, tem de piedade de nós. Espírito de toda graça, tem de piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tem de piedade de nós. Purificador das nossas almas, tem de piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tem de piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tem de piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tem de piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tem de piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tem de piedade de nós. Alegria dos anjos, tem de piedade de nós. Luz dos patriarcas, tem de piedade de nós. Inspiração dos profetas, tem de piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tem de piedade de nós. Vitória dos mártires, tem de piedade de nós. Ciência dos confessores, tem de piedade de nós. Pureza das virgens, tem de piedade de nós. Unção de todos os santos, tem de piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e tepor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis
conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração. Nós os rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça. Nós os rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça. Nós os rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis receber-nos o número dos vossos eleitos. Nós os rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis ouvir-nos. Nós os rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós os rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. 19º dia. Comunhão de amor. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. O Espírito Santo é o princípio e a fonte da unidade da Igreja. É o elo de comunhão entre todos os que estão inseridos no corpo místico de Cristo. Humanamente existem muitas divisões, mas do ponto de vista místico, ninguém pode dividir aquilo que o Espírito uniu em Cristo. Não são doutrinas nem preces que dividem este corpo. Paulo era muito sensível a esta unidade e chegou a dizer: rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejais em pleno acordo e que não haja entre vós divisões. Vivei em boa harmonia, no mesmo espírito e no mesmo sentimento. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. E diante de uma divisão humana na comunidade, ele questiona: então, estaria Cristo dividido? Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. A igreja é este sacramento universal de salvação, como afirma logo no início a Lumen Gentium, documento fundamental do Concílio Vaticano II. Mas o que é mesmo salvação? O próprio concílio vai recordar de 1000 maneiras diferentes que salvação é comunhão. É a íntima unidade com Deus e das pessoas entre si. O Espírito Santo é aquele que promove esta união mística entre todos os homens e mulheres de boa vontade. Diante de nossas divisões humanas, existem esforços de promover o diálogo ecumênico e até mesmo o diálogo entre as religiões. Os promotores da divisão e dos conflitos não suportam o diálogo, mas dialogar é essencial para pertencer ao corpo místico de Cristo. Quem se fecha ao diálogo, fechou seu coração a Deus e abafa a ação do Espírito de comunhão em sua vida. Na raiz de todo conflito e divisão existe uma ação diabólica. Esta palavra vem do grego diabolos e significa aquele que divide, que atrapalha. Deus, ao contrário, é unidade, é comunhão. A Santíssima Trindade é esta unidade plural e pluralidade una. Ser cristão é congregar, unir, juntar, reconciliar. O Espírito Santo congrega o Pai e o Filho em eterna comunhão de amor e nos convida a entrar nesta ciranda divina que torna possível o sonho de Jesus. Que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviastes. Isso está lá no Evangelho de São João, capítulo 17, versículos de 21 ao 23. Mas vamos rezar, suplicando o Espírito Santo, porque é Ele quem acaba com toda divisão. Nos une a Cristo e nos une aos irmãos.
Ora lá bandari erere bandarala. Vinde Espírito Santo de comunhão. Xerequetere bandarala barala yarala. Ajudai-nos a superar todas as forças de dispersão. Erequetere bandarala baiarala. E congregai-nos na unidade como membros de Cristo. Xerequetere bandarala barala yarala. Ora lá barala yarala. E povo da Santíssima Trindade. Xerequetere bandarala barala yarala. Vós que sois um com o Pai e o Filho. Amém. Estamos aí nestes 50 dias para um Pentecostes pleno em clamor ao Espírito Santo. 19º dia é comunhão de amor. Nós estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.